Boa noite, vamos falar hoje sobre Ishimoku. É a palestra do dia 23 de abril de 2013. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Baninfinvest. Então a palestra é sobre Ishimoku Cloud, nuvem de Ishimoku. E aqui, talvez hoje no mercado brasileiro, esse Ishimoku seja, né, o Shark, que é o nosso home broker, talvez seja o único home broker no Brasil que tenha esse Ishimoku. Eu não conheço nenhum outro. Se tiver uma outra corretora, ótimo, mas sinceramente não conheço nenhuma que tenha esse indicador, ok? Então, como é que a gente puxa esse Ishimoku? Clico aqui com o botão, desculpa, clico duas vezes em cima. Eu clico com o botão direito, indicadores. Aí eu clico aqui em tendência. Agora não sei porque que ele. Deixa eu ver aqui. Indicador, tendência. Agora sim. Ishimoku está aqui embaixo. O Ishimoku, quando vocês abrirem, ele vai abrir um quadrinho, que esse quadrinho está aparecendo do outro lado aqui. Eu tenho 6 telas, está aparecendo numa tela minha aqui que não quer mexer. De qualquer maneira, eu tenho esse indicador aqui. Normalmente essa linha aqui amarela, eu acho que está dando para ver direitinho, né? Então eu tenho aqui algumas linhas, tá certo? Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. Essa linha azul que está aqui, eu gosto de mudar as linhas. Deixa eu tentar mudar aqui na verdade, eu acho que já até tem um template aqui com elas mudadas. Deixa eu ver. Eu já tenho elas mudadas aqui. Então esse aqui é o gráfico do índice à vista, índice Bovespa à vista. Então aqui é a linha vermelha para ter um mesmo padrão, né, dos outros templates. Eu tenho a vermelha que é mais rápida, a azul é mais lenta. Então aqui também eu vou botar a vermelha mais rápida, a vermelha de 9 períodos, a azul, essa vermelha chama Tekansen, ela é de 9 períodos. Essa azul daqui chama-se Kijun-sen, 26 períodos. E aqui eu tenho a sombra propriamente dita, tá certo? Antes disso eu tenho essa verde que chama Shikuspan. Aí eu tenho essa linha que você vê que ela é mais errática do que essa outra linha aqui. Então essa linha aqui se você botar o cursor em cima dela, aparece o nome Senkungspan A, e essa daqui é Senkungspan B. Essa Senkungspan A é de 26 períodos, a Senkungspan B é de 52 períodos, só que traz 52 períodos trazido para os 26, que acaba você tendo uma paralela aqui entre as duas sombras, entre essas duas linhas. É o Span A, Span B, e entre elas é justamente onde eu tenho a sombra que dá o nome do indicador, sombra de Ishimoku. Ok, eu quero diminuir aqui o máximo para não atrapalhar. Então tem aqui sombra de Ishimoku.
Essa sombra de Shimoku, ela atua muito como terra de ninguém. Ou seja, terra, terra sem lei, terra sem propriedade, tá certo? É um vazio. Como se fosse um lugar oco, um lugar vazio. E daqui a pouquinho eu vou dizer o que significa isso. Rapidamente, a linha vermelha, quando cruza de cima para baixo a linha azul, é uma compra. Agora, se ela cruzar, se ela cruzar acima da sombra, é uma compra fraca ou uma compra agressiva. Ok? É uma compra fraca ou uma compra agressiva. Se ela cruzar de cima para baixo, abaixo dessa sombra, aí é uma compra forte ou uma compra conservadora. O que a gente chama de agressivo e conservador, né, lá fora eles chamam de fraca e forte. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma venda fraca, mas aqui eu tenho uma venda forte. Venda forte significa uma venda consistente, uma venda mais conservadora. O Ishimoku por si só já é um indicador extremamente conservador, tá certo? Então rompeu vermelha para baixo da azul, acima das bandas, acima da nuvem, é uma compra agressiva. Abaixo das nuvens, uma compra conservadora. E ao contrário é verdadeiro. Se eu tenho uma compra vermelha rompendo de baixo para cima, azul, abaixo da sombra, uma compra que é agressiva. E se ele cruzar acima, é uma compra conservadora. Esse Ishimoku pode ser utilizado em qualquer tempo gráfico, mas de preferência dizem, né, os estudiosos que ele funciona melhor no gráfico diário. Na verdade, a experiência que eu tenho é que ele funciona realmente em qualquer tempo gráfico e como qualquer outra ferramenta você só tem que aprender a usar. Essa linha aqui é uma linha muito interessante porque eu já vi várias pessoas que falaram nem sabem o nome dessa linha aqui e diz que não serve para nada. Na verdade serve. E serve muito. Porque essa linha chamada Chico Span, ela te dá mais um ponto de segurança. De que forma? Ela tem acontece 26 períodos anteriores ao preço. Então ela está sempre 26 períodos atrasados. Então veja bem, eu tenho aqui o último candle, o candle atual. Eu tenho para trás 26 períodos, eu tenho um indicador. E para frente 26 períodos, eu tenho outros dois. Na verdade não são indicadores, são linhas, né? Que fazem parte do indicador. Eu tenho aqui, então, o Chico Span 26 linhas anteriores. E eu tenho aqui o Seconspan A e Seconspan B 26 posteriores ao preço. Uma compra, para que serve essa linha? Essa linha me diz o seguinte: olha só, eu dei uma venda aqui, tá certo? Dei uma venda quando cruzou, vamos dizer, nesse candle aqui. Olha só como é que é interessante. Esse candle é considerado uma venda, aqui é considerado uma venda agressiva, tá certo? E se eu voltar para a linha verde, vou voltar para a linha verde, olha onde é que está a linha verde. Ela está acima do gráfico. Ou seja, o indicador aqui diz que não é para vender. Eventualmente você tem uma linha, um cruzamento, né, da vermelha com azul, né, ou da Tecanspan, Tekansen, vermelha, Tekansen, com a Kijun-sen, mas essa linha verde, a Chico Span, está abaixo do gráfico. Aí você pode vender, que seria uma venda agressiva. Aqui a recomendação é não vender mesmo. Não é uma venda agressiva, é simplesmente não vender. Por quê? Porque o gráfico está acima, a linha
Chico Span, essa linha verde, está acima do gráfico. Veja nesse caso aqui, está tendo uma venda aqui, tá certo? Aqui, desculpa. A linha vermelho cruzou a linha azul, então aqui seria uma venda. E onde está essa linha verde? Ele está abaixo do gráfico. Está abaixo da sombra também, mas o fundamental é que ele esteja abaixo do gráfico. E aqui está abaixo do gráfico. Então aqui foi uma venda conservadora. Ele vendeu e ele continua vendido. Ele continua vendido. Então ele vendeu, voltou, veio para baixo, voltou. E quando que ele vai dar um stop? Aí é que tá. Existem duas estratégias interessantes. Na verdade, três. A estratégia mais imediatista. Alfinetou como aqui, alfinetou a linha azul, stopa. Essa é um tipo de stop. O segundo tipo de stop, quando as duas linhas cruzam inversamente, ou seja, se aqui der uma venda, quando ele der teoricamente uma compra, ou seja, a vermelho cruzou a azul abaixo da nuvem, independente de onde esteja, aí seria um stop. E a terceira seria no cruzamento da própria sombra. E o que é essa sombra? Muito interessante, essa sombra é como se fosse um colchão, onde ela representa dois suportes ou duas resistências. Quando ele vem de cima para baixo, eu tenho um suporte mais fraco, eu tenho um suporte mais forte. Quando ela vem, por exemplo, de baixo para cima, olha aqui, ele tem aqui uma resistência mais fraca, uma resistência mais forte. E pode acontecer exatamente isso. Ele vai ficar passeando aqui dentro, isso aqui é a terra de ninguém. Ele pode tanto chegar próximo dessa linha superior e voltar a cair, né? E voltar para baixo, ou ele pode simplesmente romper. Mas olha só, o rompimento aqui teve um cruzamento, tá certo? Olha só como é que demorou esse cruzamento. Tá certo? Esse cruzamento foi feito nem abaixo nem acima, foi feito na terra de ninguém. Então, e olha só como é que foi um cruzamento péssimo. Cruzamento bom é quando ele cruza para cima. Aí você vai falar, tá bom, mas ele cruzou aqui e foi terrível. É verdade. Mas gráfico acontece essas coisas. Mas quer ver uma coisa interessante? Eu particularmente, eu acho muito interessante. Olha só, aqui. Aquilo que eu estava dizendo, muitas vezes ele faz um cruzamento agressivo acima das nuvens. E essa linha verde, a Chico Span, ele confirmou a venda neste candle aqui. Quando terminou esse candle, aqui é que deu a venda. Olha só onde é que está a linha verde. Está abaixo do gráfico. Aqui entraria uma venda tranquilamente. Eu entraria vendendo aqui tranquilamente. Sabendo que é uma venda agressiva. Mas olha o que aconteceu. Quanto maior o risco, maior o retorno. Olha só, ela foi lá embaixo, bateu na sombra inferior, né, bateu aqui na Chico Span B, ficou derivando aqui, isso aqui desenvolveu expo diário. Ficou derivando, isso aqui poderia ser o BOVA 11 também. O gráfico é igual, tá certo? Muito parecido. Deixa eu pegar aqui o BOVA 11. Eu acho que ele vai perder o... Não. Eu não estou nem olhando aqui esses indicadores, que é sempre nesses gráficos, nesses estudos, é sempre recomendável que tenha aqui um pouquinho mais enfim, diferente, né? Ele cruzou aqui, ele deu uma venda mais ou menos por aqui. E aqui ele já estava abaixo do gráfico. Então deu uma venda aqui, olha, foi lá embaixo. E eu sempre, né, gosto de trabalhar com as linhas de tendência de alta e de baixa. O meu stop não é nenhum desses. Meu stop é sempre traçar uma linha de tendência de baixa ou de alta e quando romper eu pulo fora. Pela estratégia de stop cruzando a linha, você vendeu aqui em cima, ele foi lá embaixo, você foi zerar aqui em cima.
A outra seria não zerar aqui em cima, mas você, olha só como é que aqui foi cruel. Ele cruzou aqui em cima, o gráfico lá embaixo. Péssima, tá certo? Não, divergência total aqui. E aqui você fica vendido, estaria vendido até agora. Então a venda se deu aqui, você estaria vendido até agora. Por essa linha aqui, você pularia fora aqui. Devolveu grande parte do ganho ao ferido. Usando linha de tendência de alta de baixo, no caso de baixo aqui, em algum lugar por aqui você teria pulado fora. E o que significa exatamente essas nuvens? Quando eu vejo a sombra 26 períodos na frente, isso aqui na verdade é uma sinalização. Ele me dá uma sinalização futura de onde eu vou ter suportes, área de congestão, né, área de suporte ou resistência mais forte. Aqui isso não significa, por exemplo, que, olha só, quando ele veio de cima para baixo, ele mostrava que em lugares mais finos, sombras mais finas, ele mostra um rompimento mais rápido. Olha só, um rompimento mais rápido, sem trauma. Quando a sombra é grossa, olha só, ele tende a ficar derivando dentro dela. Esse é o ponto fundamental. Então aqui eu tenho a possibilidade de ter uma congestão mais forte. Ok? Então, aqui basicamente ele não vai me dizer que isso aqui é uma resistência e que ele vai bater. Não, ele vai me dizer que caso ele venha romper, né, nessa região aqui, ele vai ter mais dificuldade de romper esse movimento. Caso ele venha romper nesse movimento aqui, nesse tempo aqui, ele vai ter mais facilidade de romper. É isso só que ele está me dizendo. Tá certo? Então a nuvem de Shimoku ela é bem interessante porque além de ser um trading system, ele é considerado um trading system. Ele serve muito, eu costumo dizer que o Ishimoku serve para o gráfico como o Black-Scholes serve para opções. Black-Scholes serve para opções, você não ganha dinheiro especificamente com Black-Scholes, mas o Black-Scholes te mostra o momento da vida da opção. Você aprende melhor como ela está, qual é o momento que ela está vivendo em termos de volatilidade, em termos, né, do beta, do delta, do gama, do teta, enfim, das gregas. Então você aprende, você entende melhor a opção olhando Black-Scholes. Aqui, de certa forma, também é verdade isso. Você entende melhor o movimento do papel, do ativo, através do Ishimoku. Além dele te dar pontos de entrada, pontos de saída, stops, etc e tal. Então aqui, além de ser um trading system, além dele te mostrar entradas e saídas bem específicas, bem objetivas, ele te mostra, enfim, onde o mercado está no tempo e no espaço. Tá certo? Inclusive com uma projeção futura de eventuais problemas que você pode ter. Aqui, por exemplo, o mercado está vindo para cima, tá certo? Não deu compra aqui ainda. Mas vamos dizer que ele continua subindo e tal. A gente sabe que quando ele chegar nessa região aqui, ele vai ter dificuldade de romper essa região. Então ele pode vir aqui, tentar romper, vir para baixo, aí vem aqui e tal. Eventualmente ele vai romper em algum momento, se for para subir, ele vai romper. Mas ele vai romper com uma certa dificuldade. Não vai ser tão fácil como a gente viu aqui.
não vai ser tão fácil como a gente viu aqui, tá certo? Vai ser mais difícil como a gente viu aqui, tá certo? Olha só, aqui também ele subiu, voltou para baixo para depois voltar a subir, tá certo? Olha só aqui, ele veio para baixo, chegou aqui, voltou, passou um tempão aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, passou 2 semanas, mais de 2 semanas aqui dentro no movimento de queda, verdade. Depois ele passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias, praticamente 2 semanas dentro de uma área de deriva. E é isso que ele mostra. Olha só, aqui ele veio, testou, respeitou, voltou a subir. Olha só aqui, a sombra mais forte. Ele veio, tenta romper, fica nesse vai, não vai, e até que ele consegue romper. Aqui é a mesma coisa, ele vem, deriva, suporte, suporte, abre com gap, não sei exatamente que gap é esse. Ah, não, BOVA 11 está certo. Aí ele vem, aí fica, até que ele, tá certo? Enfim, aqui, isso aqui já não mostra, isso aqui terminou o tempo gráfico, enfim, aí ele já começa a dar errado aqui. Tá certo? Então o Ishimoku ele é bem interessante por causa disso. Ele te mostra, e aqui você pode utilizar Ishimoku perfeitamente bem. Aqui gráficos, mini índice, gráfico de 30 minutos. Olha aqui. Deu uma compra agressiva. Se ele deu uma compra aqui, olha só. Onde é que o movimento estava? Ele comprou por aqui assim. Em algum momento por aqui, talvez. Olha só, ele já estava acima da média, acima do gráfico. Tá certo? Mas olha só, abriu, derivou e derivou, fica fora daqui. Até que ele rompeu. A compra consistente foi aqui, ó. Ele veio, fechou a compra, abriu outra compra aqui e aí ele foi embora. Uau, lá em cima. OK? Você pode, Léo, você pode usar tanto esse indicador, esse. Na verdade, aqui ele sempre diz que você tem que usar algum indicador, tá certo? Você pode usar o gráfico, o candlestick, você pode usar esse Heiken Ack aqui, tá certo? Eu particularmente gosto dessa configuração, onde sempre você tem que ter volume e sempre você tem que ter um indicador. Na verdade, quando eu falo sempre, porque pela análise gráfica a gente sabe que volume é confirmador de tendência, tá certo? Então o gráfico, obrigatoriamente, você tem que ter volume. E um indicador, eu particularmente uso o estocástico lento. Ele é um indicador, é, ele não é um rastreador, enfim, ele não fica correndo atrás da tendência, pelo contrário, o estocástico lento, como é o IFR, tá certo? É um tipo de indicador que tenta se antecipar ao movimento gráfico, tá certo? E é isso que eu acho interessante usar. Mas uso também, e eles também dizem, use o gráfico japonês, por exemplo, você está usando aqui o candlestick, use o candlestick, veja as figuras do candlestick também, ou seja, tenta tirar o máximo de proveito das ferramentas que você tem a seu favor. Tá certo? Então aqui um gráfico de 30 minutos, deu uma compra conservadora, uma linda compra aqui. E aqui eu traço uma linha de tendência de alta e eu teria sido estopado num gráfico como esse aqui, que eu tracei aqui. Primeiro eu traço aqui, depois ele vai lá em cima. Quando ele vai lá em cima, eu mudo um pouquinho. Epa! Eu mudo um pouquinho e já jogo para cá. Algo do gênero aqui, tá certo? Aí quando ele vem para baixo eu pulo fora. Então esse oscilador e o estocástico lento, que é lento que eu uso, não é o rápido nem o normal. Eu gosto do lento exatamente porque ele é mais suave. É um oscilador que tenta se antecipar, mesmo sendo lento, ele tenta se antecipar sem muito barulho, tá certo? Sem muita volatilidade, sem
sem muita, como é que eu poderia dizer, sem muitos movimentos falsos, ele tenta se antecipar um movimento gráfico. Aqui, por exemplo, ele está vindo para baixo, mostra que perdeu a força, acabou vindo para cima, ele acabou vindo para cima, mas aqui você vê que tem uma divergência de topos. Não vai demorar muito, esse mercado vem para baixo. Já deu uma batida forte aqui, e a expectativa para amanhã é que ele possa já vir, enfim, possa dar uma realizada. Se eu jogar no gráfico diário, olha só, no gráfico diário ele está vendidaço aqui pelo Ishimoku, né? Enfim, até que não deixa uma sombra inferior tão grande não, eu achei que fosse maior. Tá certo? Na verdade ele ainda tem espaço para vir para cima. Até que não fechou tão feio não. Tá certo? Bom, gente, era mais ou menos disso que eu queria falar sobre Ishimoku. Ishimoku, não sei se já está disponível para vocês no Home Broker. Se não tiver, agora é questão de mais de alguns poucos dias que o pessoal vai estar liberado. Já tinha me perguntado se podia liberar, disse que sim. Do meu lado aqui estava tudo legal. E aí, enfim, se não estiver já liberado, vamos estar liberando em poucos dias para vocês. Ok? Vamos ficando por aqui. Eu agradeço pela presença e amanhã a gente volta às 9h30 com o nosso call de abertura. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Léo pergunta: tem como alterar parâmetros de indicador? A resposta mais imediata que eu digo para você é não. Tem, mas não deve. Tá certo? Eu nunca mudo o indicador. Bollinger, por exemplo, diz que ele prefere utilizar as bandas de 20 períodos. Eu só utilizo em 20 períodos. Ou seja, se o pai da criança faz de um jeito, eu uso daquela forma como ele fez. Agora, você pode mudar o indicador, deixa o gráfico aqui, o chart, deixa você mudar? Deixa. Mas aí você perde as características principais do indicador. Não aconselho que se faça isso. Aprenda primeiro a mexer com ele e aí depois que já estiver bem escolado, já entender a dinâmica do Ishimoku, aí você pode usar um pouco mexendo. Eu não faria o contrário. Primeiro eu aprendo como ele funciona, vejo a dinâmica dele, para depois. Mas nem que seja para estudos, é o que eu estou dizendo. Estuda, mostra, tenta entender exatamente como ele está agora. E depois você tenta mudar. Porque, para você ter uma ideia, esses indicadores já são, se fossem ruins, não estavam aí. Esse indicador tem mais de 50 anos, tá certo? Ele terminou, ele foi feito no final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a gente está falando aí de mais de 50 anos. Ele é novo pra gente aqui, mas lá pro Japão não é. Ele é bem antigo. E ninguém muda, tá certo? Quem sou eu para sugerir mudança? Eu acho que não. Eu sugiro, na verdade, é que se mantenha do jeito que ele foi formulado. 9,26,26. Ok? Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima.